Olá pessoal, eu sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui com vocês para resolver as questões sobre títulos de crédito da OAB e ajudar vocês a fecharem todas as 5 questões de direito empresarial. Primeira questão. Nancy, empresária individual, contraiu empréstimo com instituição financeira, formalizada em contrato de abertura de crédito. A esse contrato foi vinculada nota promissória avalizada emitida pela mutuária em favor da mutuante. Em relação à obrigação firmada pelo avalista, assinale a afirmativa correta. A. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. E o gabarito correto, gente, já está aqui no item A. Essa questão é muito importante para vocês saberem disso. A OAB ela vive cobrando sobre a autonomia da nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito. Vocês precisam saber, vocês precisam ter ciência de que a nota promissória que é vinculada a um contrato de abertura de crédito não tem autonomia. Ela é uma exceção aos títulos de crédito. A nota promissória que é vinculada ao contrato de abertura de crédito não tem autonomia. Então, o gabarito correto aqui da primeira questão é o item A. Segunda questão. Cícero sacou uma letra de câmbio em favor de Amélia, tendo designado como sacado Elísio, que acatou a ordem de pagamento. A primeira endossante realizou um endosso em preto para Dário, com a proibição de novo endosso. Diante do efeito legal da cláusula de proibição de novo endosso, assinale a alternativa correta. Amélia, embora co-obrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossatários posteriores a Dário. O que a gente tem aqui? A gente tem que o endosso é uma forma de você transferir o seu título de crédito. Quando você transfere o seu título de crédito a alguém, você, além de estar transferindo, você se torna co-devedora daquele determinado título. Você se torna obrigada. Caso o emitente não pague, você, enquanto pessoa que transferiu esse título, é responsável por esse pagamento. Mas aqui, quando a Amélia fez esse endosso, ela colocou uma proibição de novo endosso. Então a Amélia disse assim, olha, tu não vai poder transferir, botar para frente esse título. Se por acaso você quiser botar para frente esse título, ele até circula, ele até pode circular. Mas você vai estar fazendo isso e eu não vou ter mais responsabilidade pelas pessoas, para com as pessoas com quem você transferiu. Que é o que diz aqui o item D de dado, que é o gabarito da segunda questão. Terceira questão. Pedrinho emitiu 4 cheques em 26 de março de 2017, mas esqueceu de depositar um deles, tendo um débito a honrar com Kennedy e sendo beneficiário desse 4º cheque. Pedrinho endossou em preto, datando no verso dia 20 de maio de 2017. Sabendo-se que o lugar da emissão do 4º cheque é o mesmo do de pagamento. Sobre o endosso, assinale a afirmativa correta. O endosso do cheque tem efeito de cessão de crédito, por ter sido realizado após o decurso do prazo da apresentação. Vamos aqui entender o gabarito correto dessa questão, item C. A gente tem que esses 4 cheques foram emitidos quando? 26 de março de 2017. O prazo de apresentação, já que aqui o local de emissão e do pagamento é o mesmo, então ele se dá na mesma praça. Então a gente teria o prazo de 30 dias para você apresentar. Se são em praças iguais, o prazo é de 30 dias. Se são em praças diferentes, o prazo é de 60 dias. Aqui a gente está na mesma praça. Então, a gente teria o prazo até 26 de abril de 2017 para apresentar. Só que esse endosso, ele aconteceu posterior a isso, ou seja, posterior ao prazo de apresentação. Terminou os prazos de 30 dias e aquele cheque não tinha sido apresentado. E aí a gente tem que o endosso foi datado na data do dia 20 de março de 2017, posterior, então, à data de apresentação. E o endosso dado posterior à data de apresentação, ele é considerado como se fosse uma cessão de crédito. Você apenas transfere o título, mas você não torna o endossante co-devedor. Então, o gabarito correto aqui é o item C. Quarta questão. Luiz emitiu uma nota promissória em favor de Jerônimo. No momento da emissão, ele não inseriu a quantia nem o lugar do pagamento. Na data do vencimento,
o subscritor foi procurado por um procurador do beneficiário que lhe exigiu a cártula como endosso mandato e exigiu o pagamento. Luiz verificou, então, que o título havia sido preenchido abusivamente, pois o valor de R$15.000, quando o correto seria R$1.500. E o lugar do pagamento era diverso do seu domicílio, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Procurado pelo devedor para analisar o caso e ciente de que o pagamento não foi realizado por ele, você, como advogado, responde que é possível ao subscritor da nota promissória opor exceção pessoal ao beneficiário Jerônimo quanto ao conteúdo literal do título diante do preenchimento abusivo. É possível fazer isso, gente, porque houve um preenchimento abusivo do título. Era de R$1.500 e foi colocado 15.000. Então, houve aí um erro grande, né, significante, e foi preenchido de forma abusiva. Então, o gabarito correto aqui dessa questão é o item C. Quinta questão. Lauro emitiu uma nota promissória com vencimento a dia certo em favor da sociedade empresária W Corretora de Imóveis Limitada. Embora o título esteja assinado pelo emitente, nele não constam a data e o lugar de emissão. Há cláusula de juros remuneratórios com fixação de taxa anual de 12%. Antes do vencimento, o título recebeu o aval em branco prestado por Pedro, irmão de Lauro. Sendo certo que os dados omitidos na nota promissória não foram preenchidos pela sociedade empresária antes da cobrança judicial, assinale a afirmativa correta. O item correto, gente, está aqui no item B de bola. O avalista em branco poderá alegar o vício de forma como exceção ao pagamento perante a sociedade empresária. Então, o gabarito correto, item B da quinta questão. Sexta questão. Uma letra de câmbio no valor de R$13.000, endossada por Pilar, com cláusula de mandato para o banco Pochim S.A., não tendo havido pagamento no vencimento, a cambial foi apresentada a protesto pelo endossatário mandatário, tendo sido lavrado e registrado protesto pelo tabelião. 10 dias após o protesto, Rui Palmeira, aceitante da letra de câmbio, compareceu ao tabelionato e apresentou declaração de anuência firmada apenas pelo endossante da letra de câmbio, com identificação do título e firma reconhecida. Não houve a apresentação do título no original ou em sua cópia. À luz das disposições número 9.492 de 97, sobre o cancelamento do protesto, é correto afirmar que poderá realizar o cancelamento do protesto porque é suficiente a declaração de anuência firmada pelo endossante mandante. Gente, aqui o endossante mandante, ele tem poderes para realizar esses determinados atos. Recebeu como se fosse, entre aspas, uma procuração para estar ali. Então, é suficiente a declaração de anuência, certo? É suficiente essa declaração de anuência. Então, o mandatário, ele pode apresentar essa declaração que dará tudo certo, sem problema nenhum. Sétima questão. Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar que, quando presente na letra de câmbio a cláusula não à ordem, impede a circulação do título de crédito. Falso, gente. Quando a gente tem a cláusula não à ordem, o título de crédito ele pode circular, mas ele vai circular com efeitos de cessão civil e não com efeitos de endosso. Item B. Insuficiente os fundos disponíveis, o portador de um cheque pode requerer a responsabilidade cambiária do banco sacado pelo seu não pagamento. Falso, gente. O banco não tem nada a ver na história. O que o banco faz? Ele só vai te pagar pegando o dinheiro da tua conta para pagar a pessoa. Se a tua conta não tem dinheiro, ele não tem nada a ver com isso. Ele não vai fazer o pagamento porque a tua conta não tem dinheiro e aí você vai ter que se virar com o titular da conta, mas não com o banco. Item C. Firmado em branco, o aval na nota promissória é entendido como dado em favor do sacador,
que a gente tem aqui? Firmado em branco, o aval, gente, ele se presume feito aí pelo emitente, certo? Ele é colocado pelo emitente. E quem é o sacador, Olivia? Se não é o próprio emitente. Então, a gente tem que o item correto é o item C. D. Não aceita a duplicata. O protesto do título é prova suficiente para o ajuizamento da execução contra o sacado. Falso, gente. Não é prova suficiente. Ainda precisa juntar o comprovante de mercadoria, de entrega das mercadorias. Então, gabarito correto, item C de casa. 8ª questão. Em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que o protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e o avalista do aceitante de uma letra de câmbio. Aqui, gente, está errado, porque o protesto não é obrigatório para garantir o aceitante, certo? Não tem aí a figura do aceitante. E tem bem, e nem o direito, aliás, até reformulando aqui, e nem para garantir o direito de regresso contra os endossantes. Item B. O aval dado em uma nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. Correto. Gabarito aqui, item B. A duplicata, quando de prestação de serviço, pode ser emitida a tempo certo da vista. Falso, gente. E item D. O aceite no cheque é dado pelo banco ou instituição financeira. A gente diz que não existe aceite dentro do cheque. Por quê? Porque o banco, ele não paga nada. O que o banco faz? Ele cumpre ordens. Ele recebe a folhinha do cheque, então ele está entendendo que aquela folhinha é uma ordem para ele tirar o dinheiro da sua conta e pagar aquela determinada pessoa. Ou não existe o aceite aí no cheque. Gabarito correto da 8ª questão, item B de bola. 9ª questão. Fontoura Xavier sacou letra de câmbio à ordem no valor de R$20.000, em face de Salles Oliveira, pagável à vista na praça de Itaocara, indicando como beneficiário Rezende Costa. Com base nos dados apresentados na legislação sobre a letra de câmbio, assinale a afirmativa incorreta. A afirmativa incorreta, gente, está aqui no item C. O beneficiário e portador Rezende Costa pode inserir no título a cláusula não à ordem antes de transferi-los a terceiro, tá, gente? Aqui a transferência será cessão civil. Por isso que esse item aí está incorreto. Todos os outros itens da questão estão corretos. Gabarito da 9ª, item C. 10ª questão. Com relação aos títulos de crédito, assinale a afirmativa correta. A duplicata pode não ser aceita sem qualquer fundamentação. Falso, gente. A duplicata é um aceite obrigatório. Você só pode recusar aceitar se tiver uma fundamentação descrita na lei como plausível para você recusar aquele aceite. Item B. Para a cobrança de uma duplicata não aceita, é necessária apenas a realização do seu protesto. Falso. É necessário também a entrega da mercadoria, o comprovante de entrega da mercadoria. Item C. O aceite do cheque é condição essencial para que o beneficiário possa executar o sacado. Falso, gente. A gente já acabou de ver que não existe o aceite no cheque. E item D. Letra correta. O aceite de uma letra de câmbio torna o sacado devedor direto do título.